Olá, pessoal. A gente vê normalmente o erro de precisão como um tipo de erro, de um tipo de questão diferente da questão de validade, né? A imprecisão de um estudo decorre de variabilidade randômica, podemos chamar também de variabilidade amostral, né? Enquanto a validade ou a invalidade, né, de um estudo decorre de vieses, ok? Então são fenômenos realmente separados. Mas uma coisa interessante da gente entender é que esses fenômenos eles se aproximam na medida em que a gente reconhece que o viés também tem a sua imprecisão. Ou seja, imprecisão não é aplicada apenas ao resultado da estimativa do estudo, mas também ao viés que pode acontecer naquele estudo. Então, da mesma maneira que a variabilidade randômica faz com que, em diferentes amostras de tamanho amostral N, a estimativa seja diferente, por causa do erro amostral aleatório, a ocorrência de um viés e o quanto o viés vai influenciar na estimativa de diferentes amostras de tamanho amostral N também varia, ok? Então, quando a gente até estima ou calcula com análise quantitativa de viés, o quanto aquele viés vai desviar a estimativa da verdade, aquele cálculo é uma expectativa. Ou seja, se nós tivéssemos um número máximo de amostras de tamanho amostral N, a média do viés dessas amostras seria a expectativa do viés. Mas a gente pode ter, por acaso, um estudo que tem o potencial de um viés, mas por acaso, naquela amostra, aquele viés não aconteceu, ok? E a gente pode ter também um estudo que tem uma expectativa de um viés pequeno, mas em uma determinada amostra esse viés foi bem maior. E os exemplos que eu vou dar fazem a gente entender isso. Imagine que eu estou com viés de informação. E o viés de informação, eu vou falar de um componente do viés de informação de um desfecho, por exemplo, que é a sensibilidade da avaliação ao desfecho, ok? Então vamos dizer que naquele estudo, pelo tipo de medida do desfecho, pode ser que eu esteja, digamos, avaliando dados de databases do mundo real, tá? E pode existir alguma falha de registro de algum desfecho, o que representaria um problema de sensibilidade daquele desfecho, ok? Bem, então vamos dizer que o seu estudo, esse tipo de estudo, tenha 80% de sensibilidade para detectar um desfecho. Mas digamos, uma ferramenta que tem 80% de sensibilidade. Mas isso não quer dizer que em todas as amostras apenas 80% dos desfechos serão detectados. Existe um erro amostral também, no qual aquela ferramenta que tem 80% de sensibilidade, ela pode, em uma determinada amostra, detectar todos os desfechos. Em outra amostra, ela detectar apenas metade dos desfechos. Então, 80% de sensibilidade é a expectativa. Assim como em diagnóstico clínico, eu posso ter um método que tem, digamos, 50% de sensibilidade de detectar uma doença, mas eu posso ter 4 pacientes que, em sequência, esse método detectou. Então, naquela amostra de 4 pacientes, ele detectou todo mundo. Então, ele teve 100% de sensibilidade. Então,
As estimativas, elas sofrem essa variabilidade randômica, a depender da amostra, assim como o viés. O viés também é uma expectativa, que a depender das pessoas daquela amostra, aquela acessibilidade de 80% pode acontecer ou não. Por exemplo, você pode ter uma amostra que todos os desfechos foram muito graves, muito evidentes, e isso fez com que aquela sensibilidade, que em média 80%, foi 100% naquele estudo. A mesma coisa para outros, para outros vieses, como por exemplo o viés de seleção. Eu posso estimar que um determinado desenho de estudo predispõe a uma seleção tendenciosa de pessoas mais expostas terem também, por algum motivo, maior predisposição de doença. Tá? É porque eu selecionei especificamente em um lugar de conveniência e tanto a exposição como a doença provoca a pessoa estar naquele lugar, isso é um típico viés collider bias, viés de seleção, ok? Mas pode ser que aquela amostra específica que você tirou daquele lugar, ela não sofreu essa maior associação da exposição com o desfecho, por causa que são pessoas diferentes que por acaso a coisa se ajustou. Mesma coisa para viés de confusão. Uma variável de confusão pode provocar a exposição, pode provocar o desfecho, causando confusão, mas na sua amostra específica, embora aquela característica provoque a exposição, ela pode não ter influenciado na exposição de ninguém naquela amostra. Portanto, a mensagem final é que quando nós falamos em esse estudo tem esse desenho e esse desenho predispõe a esse viés, isso é uma expectativa, mas há incerteza desse viés também. Pode ser que no seu estudo em particular isso não tenha acontecido. Bem, como lidar com essa incerteza? Existem métodos sofisticados de análises de viés, bias análises, que a gente vai abordar aqui nesse curso no futuro, que são métodos que quantificam, ok? Não só a expectativa do viés, mas, de acordo com o tamanho amostral, essa imprecisão ou essa não garantia ou garantia de que o viés vai se fazer presente dessa maneira. Isso quer dizer o seguinte, gente, mensagem final. Quanto maior, mais preciso o estudo, mais provável do viés que você está prevendo acontecer, é mais provável que ele acontecerá. Um estudo impreciso, aquele viés é mais incerto se ele acontecerá, ok? Então, não só as leis dos grandes números não corrigem viés, como um grande número garante mais que um viés vai acontecer. Garante é uma palavra exagerada, mas torna mais provável que um viés vai acontecer de acordo com o esperado. E um estudo pequeno e preciso pode dar a sorte de o viés não acontecer, ok? Então, essa é a grande mensagem e o cuidado que a gente tem que ter em considerar que vieses também têm a sua imprecisão. E por isso eu intitulei essa aula A Imprecisão dos Vieses, que parece ser algo contraditório, mas existe sim. Toda estimativa tem imprecisão, inclusive a estimativa do viés que vai ocorrer no seu estudo.